Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi dirigido pelo Espírito Santo, que nos mostrou que o livro de Salmos nos traz uma oportunidade, na verdade, uma grande oportunidade, de aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Porque o livro de Salmos, quando você presta atenção nele, você percebe que ele serve como um manual para a nossa vida. Você abre o livro de Salmos e logo no Salmo de número 1 está escrito que você será bem-sucedido se você não andar no conselho dos ímpios, não se deter, ou seja, não parar no caminho dos pecadores. Pecadores são os que erram na vida, e nem se sentar na roda dos escarnecedores, naquelas rodinhas de conversa em que as pessoas gastam o tempo falando da vida dos outros, dedicando tempo para fofocas, para mentiras, para conversas que não levam a lugar nenhum. Mas meditar na lei do Senhor dia e noite para colocar a palavra de Deus em prática na sua vida, porque fazendo assim você vai ser como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas, cujas folhas não secam e que dá o devido fruto na estação própria. E que os ímpios são como a palha que é espalhada pelo vento. Então, quando você abre o livro de Salmos, ele já nos traz uma orientação para sermos bem-sucedidos, que significa meditar na lei do Senhor dia e noite e colocá-la em prática, porque assim você vai receber todos os dias do próprio Deus, que é a fonte, toda a água da vida, necessária para matar a sua sede espiritual e para renovar a sua fé, a confiança, o amor, a paciência, a mansidão e a graça para superar todos os desafios que a vida oferece. Lendo o livro dos Salmos, você aprende que Deus está com você em todos os momentos. Você pode estar sendo perseguido por vários inimigos, mas você vai deitar e dormir. No Salmo de número 3, você lê o rei Davi escrevendo isso para nós. Como se tem multiplicado os meus inimigos, e muitos são os que buscam o meu mal. Mas eu deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Na hora da angústia, Deus estará do seu lado. O próprio rei Davi escreveu no Salmo de número 4: Na angústia clamei ao Senhor, e tu me deste largueza. Deste para mim mais alegria do que quando na mesa dos meus inimigos havia fartura de trigo e o melhor vinho. Então Davi mostra que a presença de Deus, mesmo no meio da angústia, deu a ele uma grande alegria e força, mais do que quando os inimigos dele estavam com fartura de comida e com muito vinho. Também, nas horas em que você pensar: quem sou eu para que Deus se preocupe comigo? O Salmo de número 8 vai trazer a revelação do amor e do cuidado de Deus pela sua vida. Lá está escrito: quem é o homem para que te lembres dele? E quem é o filho do homem para que o visites? Um pouco menor do que os anjos o fizeste, e o Senhor deu a ele o domínio sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar, sobre os animais da terra e toda a criação. Esse salmo mostra que, apesar de pensarmos quem somos nós, Deus está dizendo: vocês são os meus queridos, aqueles a quem eu entreguei todas as coisas que foram criadas. Então, no Salmo de número 8, você pode ganhar a confiança de que Deus ama muito a sua vida e que não importa se as pessoas estão criticando ou diminuindo você. Às vezes, até mesmo o seu pai ou a sua própria mãe pode ser a pessoa que está oprimindo e dizendo que você não tem valor. Já conheci mães
que diziam para os próprios filhos que preferiam um aborto ao nascimento deles. Mas em Isaías, no capítulo 49, no versículo 15, está escrito: pode uma mãe esquecer do seu filho que ainda mama, mas mesmo que ela se esqueça, eu não me esquecerei de ti. Então o Senhor está dizendo que, independente das críticas que fazem a você e do que querem falar para você, Ele ama a sua vida e Ele criou e te formou e deu a você todo o domínio sobre todas as coisas que foram criadas. Veja como Deus é maravilhoso, e o Salmo de número 8 traz essa revelação quando nós estamos abatidos e pensando que não somos ninguém. Ainda quando você está pensando que Deus não perdoa os seus pecados, aquilo que você fez de errado, você encontra no Salmo 51, quando Davi cometeu um pecado de adultério e, na sequência, de homicídio. Ele mandou matar o marido da mulher com quem ele se deitou para ficar com ela. Ele foi repreendido por Natã. Ele se arrependeu e escreveu o Salmo 51, onde ele fala: eu fui gerado em pecado, eu nasci com pecados, mas eu estou arrependido. Então ele pede a Deus: livra-me dos crimes de sangue e me concede, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. No Salmo 51, ele, depois de ter pecado, se arrependeu e pediu a Deus para criar nele um coração puro. Ele reconheceu: tenho pecados, então preciso que o Senhor crie em mim um coração puro, que o Senhor crie o que não existe em mim, que é um coração puro, e renove em mim um espírito inabalável. Um espírito inabalável é um espírito que não se abala para cair na tentação. Um espírito que permanece firme em continuar seguindo a Deus. E o Salmo 51 mostra que não importa qual o pecado que você cometeu, Deus, ele perdoa você quando você se arrepende. Um outro salmo que mostra o perdão de Deus é o Salmo 73. Lá, Asaf, que era o líder de louvor na época do rei Davi, ele era o líder de louvor do templo, ele confessa que teve inveja olhando para a prosperidade dos ímpios. Ele diz no Salmo 73: pouco por pouco os meus pés resvalaram da sua presença, porque eu vi o ímpio e parece que eles nunca estão envolvidos em trabalhos difíceis, que tudo na vida deles vai bem, que tudo que eles fazem prospera, mas eu tive inveja deles. Mas eu entrei no teu santuário e então eu entendi que o ímpio é como um vento, é como um sopro, ele é um sopro que passa. E quando você olha, ele já não está mais ali. E quando ele não está mais ali, ele não esteve, não foi para Deus, pois viveu toda a vida nessa terra preocupado com as coisas dessa vida. Então, Asaf confessa o pecado da inveja e ele confessa que ele entendeu o seu pecado quando ele entrou no santuário de Deus. Em outras palavras, quando ele entrou na presença de Deus, ele aprendeu que não se deve ter inveja do ímpio, porque o ímpio pode prosperar muito nessa terra, mas ele não carrega a salvação para a sua alma. A salvação só vem de Deus. Só Deus pode trazer a vida eterna. E Asaf compreendeu que estava errado, vendo as coisas dessa vida, deixando de valorizar a glória de Deus que estava sobre a vida dele. Então, o livro de Salmos, ele serve como uma escada. Você começa nele reconhecendo como ser bem-sucedido e você vai passando pelas leituras
de cada salmo, aprendendo que Deus está com você nas situações de perseguição de inimigos, quando você está em angústia, quando você pensa que não tem nenhum valor, quando você acha que Deus não recebeu o seu arrependimento pelo seu pecado, quando você tropeça e cai em algum pecado, quando você está acamado, enfermo ou doente, o Salmo 38 fala que o Senhor esteve comigo na cama, me dando consolação. E quando você está vulnerável, existe o Salmo 68 que fala que Deus protege o órfão, protege a viúva, protege todo aquele que confia nele. Então Deus, ele ampara você em todos os momentos, e quando nós tropeçamos e saímos um pouco do caminho dele, ele nos dá o castigo para trazer o arrependimento. O Salmo 44 e o Salmo 74 mostram que o povo de Israel foi castigado, mas durante o castigo eles reconheceram: Deus é o nosso Deus. Por meio desse castigo, nos arrependemos e voltamos para Deus. E nos momentos de alegria, você vai poder cantar e trazer louvores a Deus. O Salmo de número 100 fala: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. E os últimos salmos, que são o Salmo 146 até o Salmo 150, falam de louvar a Deus com todos os nossos instrumentos, com os nossos aplausos, com tudo que temos. E o último salmo, que é o 150, conclui: todo ser que respira, louve ao Senhor. É, portanto, um livro que mostra uma história da nossa vida. Devemos começar fugindo dos ímpios, desviando dos pecadores, não sentando na roda dos escarnecedores, mas dedicando a nossa vida para oração e para comunhão e relacionamento diário com Deus. Isso nos leva para vencer todos os desafios da vida e, no final, dizer que nós louvamos a Deus. Quando chegarmos ao final da vida, se estivermos sem esperança, o Salmo 90 fala que a duração da nossa vida na terra é limitada, é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam até os 80 anos, tem muito enfado e cansaço, mas para o Senhor 1000 anos são como a vigília passada. A nossa vida é assim, como uma erva que nasce, floresce e depois se seca e é recolhida e lançada nos fornos. Mas o Senhor é de geração em geração. Ele vem de eternidade em eternidade, e ele pode trazer a vida eterna para todos os que confiam nele. Por isso o livro de Salmos traz um convite para o nosso relacionamento com Deus. Ainda tem um outro benefício da meditação dos Salmos. Ele é formado por 150 textos. Então, ele cobre 150 dias, praticamente a metade de um ano. Lendo o livro de Salmos 2 vezes no ano, você cobre 300 dias de comunhão e aprofundamento do relacionamento com Deus, aprendendo e renovando a sua fé e a sua aliança com Ele. Você pode meditar no livro de Salmos diariamente e colher desses benefícios de louvar a Deus em todos os momentos da sua vida. O livro de Salmos, no hebraico, no original, ele se chama Tehillim, se escreve Tehillim, e Tehillim significa justamente louvores, louvar a Deus em todos os momentos, porque Ele nos dá tudo o que precisamos em cada circunstância da vida que nós passamos. Ele é o nosso pastor e não deixa nada nos faltar, como diz o Salmo 23. Ele é aquele que cuida da nossa vida e da nossa alma. Hoje nós estamos no dia 124 e vamos ler o Salmo 124.
O livro de Salmos não tem capítulos. Aqui você está vendo o capítulo 124 porque essa é uma Bíblia digital que coloca capítulo por uma questão de didática, de ensinamento da palavra. Mas o correto é dizer Salmo 124 no singular, porque Salmos no plural se refere ao conjunto de todos os salmos. Então, o Salmo 124, ou você também pode dizer Salmo de número 124, que indica a posição desse salmo, nos fala que se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel. 2. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. 3. Eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Verso 4. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. 5. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Então, aqui do versículo 1 até o versículo 5, o Salmo 124 fala que foi Deus que lutou pelo povo de Israel. Se não tivesse sido Deus que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não tivesse sido Deus que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, versículo 3, então eles nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Versículo 4, então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. E versículo 5, então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Agora, o que foi que aconteceu com o povo de Israel? Versículo 6, bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. Então, o que aconteceu foi que eles bendizem ao Senhor porque eles não foram entregues, eles não foram deixados como presa para serem mortos pelos dentes dos seus inimigos. Então, versículo 6, bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. 7, a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros, o laço quebrou-se e nós escapamos. E o versículo 8, o nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O versículo 8 mostra que o socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O nosso Deus, ele é todo-poderoso. Ele fez o céu, ele fez a terra. Não é algo pequeno a proteção que ele nos dá. É uma proteção que assegura que você não será deixado como presa aos dentes dos seus adversários, daqueles que querem o seu mal. Esse Salmo 124, então, é um salmo pequeno. Você vê que ele tem apenas 8 versículos, e essa é uma característica de todos os salmos que fazem parte do Cântico dos Degraus. O Cântico dos Degraus é uma reunião do Salmo 120 até o Salmo 134. Esses 15 salmos, do 120 até o 134, eles são 15 salmos que o povo de Israel canta quando eles sobem para Jerusalém. Esses salmos todos são conhecidos como salmos que são o Cântico dos Degraus. Por que degraus? Porque Jerusalém fica numa região de montanha, e quando ocorrem as festas da Páscoa, a festa das cabanas, a festa das semanas que acontecem em Jerusalém, o povo de Israel sobe, literalmente vai em uma subida para Jerusalém para festejar, para comemorar as festas. Então, esses Salmos 120 até o Salmo 134 são conhecidos como Cântico dos Degraus ou como cânticos de peregrinação, porque o povo peregrina, vai até Jerusalém para se reunir, para participar das festas que ocorrem em Jerusalém, e eles vão cantando esses salmos. Quando você medita em cada um desses salmos, cada um deles revela como Deus é bondoso com o seu povo. Aqui no 124, ele está falando que Deus protege dos seus inimigos,
da maldade dos seus inimigos. Deus protege o povo de Israel contra os seus inimigos. E todos esses salmos têm uma característica, eles são salmos pequenos. Eles têm 3, 5, 8, 9 versículos. Só o Salmo 132 que tem 18 versículos. Todos os outros, do 120 até o 134, têm no máximo 9 versículos. Essa é a média, 3, 5, 8 ou 9. São pequenas canções que o povo vai recitando, né, e vai também cantando, lembrando da bondade de Deus com o povo de Israel. E esse cântico, esses cânticos dos degraus, nos ensinam uma aplicação na nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual é assim, é como uma subida. Nós estamos caminhando para o céu, onde será a nova Jerusalém. O livro de Apocalipse fala que Deus preparou, reservou um lugar para os que buscam Ele nessa terra, que vai ser a nova cidade de Jerusalém, o novo lugar de honra e adoração a Deus que será eterno. Nós estamos nessa subida, subindo degrau por degrau, lembrando a cada dia que Deus está conosco na angústia, que Deus está conosco nas situações difíceis, que Deus está conosco nas dores, nas enfermidades, nos problemas financeiros, nos problemas da família e que todos os momentos nós encontramos razões para adorá-lo, pois Ele está conosco, Ele tem todo o poder, Ele é Deus que criou o céu e a terra, Ele fez todas as coisas e por isso honramos e adoramos a Ele e estamos com esse propósito de chegar até o céu, na Nova Jerusalém, para comemorar eternamente com Ele na glória. Agora, quero fazer um convite a você que não aceitou ainda a Jesus e ainda não recebeu essa graça de ter esse propósito, de enxergar essa vida como um caminho para chegar até o céu. Deus Pai enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar na cruz para perdão de todos os nossos pecados. Quando você crê que Jesus é o Filho de Deus e você o recebe como o Senhor e Salvador da sua vida, você recebe 4 bênçãos de Deus. Você recebe o perdão dos seus pecados, você se torna filho de Deus, você se torna filha de Deus, depois você recebe o Espírito Santo, que passa a morar em você, e, por último, você tem o seu nome registrado no livro da vida. O livro da vida está escrito em Apocalipse, no capítulo 20, é o livro que está o nome de todos aqueles que receberam a Jesus e que entrarão diretamente no céu, porque receberam a justificação dos seus pecados, enquanto que no dia do julgamento final, enquanto que os que não recebem a Jesus serão julgados pelo livro das obras. Existem livros no céu que se chamam livros das obras, onde estão registradas todas as nossas obras, que será usado esse livro para realizar o julgamento dos que não estiverem com o nome registrado no livro da vida. E eles serão julgados antes de serem condenados, porque Jesus vai mostrar claramente que a pessoa não vai entrar no céu porque ela mesma decidiu que não quer estar no céu. Então agora você pode receber a Jesus crendo nele e fazendo uma oração comigo. Diga nessa oração, diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados. Me recebe como teu filho, como tua filha. Me dá o teu Espírito Santo para me guiar até a eternidade e escreve o meu nome no céu, no teu livro da vida e sela com teu sangue para a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Você pediu para selar com o sangue dele, porque é o sangue dele que foi derramado na cruz que nos limpa do pecado. Então, selar com o sangue de Jesus significa que o seu nome está no livro da vida com esse selo. A marca do sangue de Jesus perdoa e purifica de todo pecado. Agora procure
uma igreja em que você se sinta bem e que pregue que só Jesus deve receber todas as nossas orações. Você não precisa adorar a nenhum anjo, a nenhuma imagem e a nenhum santo, nem precisa de amuletos ou de qualquer outro tipo de objeto, porque Jesus morreu por todos e perdoou o pecado de todos os que o recebem, e ele está no céu à direita de Deus. Ele escuta as orações de todos os que oram a ele e intercede por nós junto ao Pai. Ele também nos limpa dos nossos pecados quando erramos e nos justifica quando pedimos o perdão a ele diariamente. Então é só ele que merece toda a glória e toda a oração e todo o louvor. Ore somente a Jesus, porque ele escuta e também traz a resposta que você está buscando dele. Essa é a mensagem de hoje, que você possa ficar com essa confiança no Salmo 124. Não importa se o seu inimigo é forte, é muito poderoso, o que importa é que se você está em Deus, é o Senhor que não vai deixar que você seja entregue como presa, como vítima para o seu adversário. O Senhor é aquele que guarda você e ele vai protegê-lo, vai protegê-la de todo o mal. Então você vai escapar de todo o laço, porque o socorro, como diz o versículo 8 aqui, o nosso socorro está em o nome do Senhor. Ele só fez o céu e a terra. Ele tem só todo o poder. Então, você não precisa ter medo de ninguém, porque o Senhor é o seu Deus, ele é o seu protetor, ele é fiel em guardar os que confiam nele. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, grandemente. Amém. E graças a Deus. Amém.